Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouquinho? Só uma mensagem central do Evangelho. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Seguir os mandamentos. Na quebra de maldição do último dia, o que foi dito? Se obedeceres o Senhor teu Deus, Deuteronômio 28, não foi? E seguir os seus mandamentos, vocês serão abençoados em tudo. E aqui não é diferente. Bom mestre, o que preciso fazer para alcançar a vida eterna? Seguir os mandamentos. Mas uma coisa faltava para ele: o desapego. O desapego é algo muito difícil. Somos pessoas muito apegadas. Muito apegadas. Mas se você ainda tem essa dificuldade de ser apegado às coisas desse mundo, existe uma segunda resposta na primeira leitura de hoje. O que fazer se ainda a gente vacila na fé e se a gente não consegue ser aquilo que Deus espera de nós? O que nós precisamos fazer? Vou ler para vocês se recordarem. Aos arrependidos, Deus concede o caminho do regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Se a gente ainda não consegue ser perfeito em alguns momentos, como esse jovem não conseguiu, o que Deus nos dá? A grande graça que Deus nos dá? O arrependimento, confessão. Pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Falar: Senhor, nisso ainda não estou conseguindo, mas eu quero conseguir. E o que eu dizia para vocês no começo da Santa Missa? Vamos pedir uma graça junto, de pedir que Deus cicatrize, que Deus cure na raiz dos nossos pecados, não só superficialmente, mas que Deus possa ir na raiz do nosso pecado. Cada um sabe aquilo de sapato a pé, cada um sabe o seu pecado, e é uma batalha todos os dias, é uma batalha grande. Mas esse arrependimento, por esse arrependimento nós podemos voltar. O que a palavra arrependimento significa para nós? É sentir a dor, é sentir na alma, é chorar pelos
Você tem que fazer um propósito de emenda. A partir desse dia, Senhor, eu não quero mais, não me deixa, Senhor, fazer um clamor de lágrimas. Nossa, eu estou arrependido, eu estou contrito, eu estou, Senhor, profundamente, Senhor, também machucado nesses pecados. Eu não quero mais, Senhor, ficar apegado, eu não quero mais cometer isso, eu não quero voltar a cair nesse pecado de novo. Um arrependimento sincero. Tem gente que confessa, aliás, tem gente que peca já pensando que vai ter um padre lá esperando para confessar. Bom, eu vou pecar hoje, mas amanhã vai ter um padre para ó. Tem gente que fica planejando o pecado e a confissão. Você está em pecado mortal. Nem vale essa confissão. Você planeja o pecado em cima da confissão. Aonde se viu um negócio desse? Nós temos pessoas verdadeiras, leais com o Senhor. E aí nós vamos entender o nosso Evangelho de hoje, que é belíssimo. Palavras maravilhosas. Jesus diz uma palavra dura. Como é difícil se salvar. O próprio Jesus reconhece isso. Como é difícil a salvação. Não é algo simples, não. E o próprio Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Se para Deus a salvação é possível, então você tem que se unir com quem? Com o pecado, ou você tem que se unir com Deus? Se você unir seu coração ao coração de Jesus, se você unir sua alma ao Espírito Santo de Deus, que estamos clamando hoje nessa Santa Missa, você vai se salvar. É certeza. Una a sua alma, não muda só os seus pensamentos, porque existe uma diferença entre pensar em Deus e em viver Deus. Existe uma diferença entre falar de Deus e colocar em prática Deus. Há uma diferença. E nós temos que tomar cuidado. Para o homem, isso é impossível. Mas para Deus, a salvação, ela é possível. Portanto, meus irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Se vocês se unirem todos os dias a Jesus, na Eucaristia, nos sacramentos, se vocês se unirem ao Senhor todos os dias, na sua oração diária, em cada Ave Maria, em cada Pai Nosso, no seu terço, nas suas devoções, no ofício da Imaculada, boas leituras, se vocês unirem a sua vida à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, vocês serão seguros. É um caminho seguro. Porém, se a gente se unir às coisas do mundo, será muito difícil a gente se salvar. Como é difícil, estando longe de Deus, mas se unidos a Ele, fica mais fácil. Vamos sofrendo, vamos amando, vamos chorando, vamos perdoando, vamos aqui apanhando ali, mas no final das contas, o nosso lugarzinho está reservado no céu. E é isso que todos nós almejamos no final de tudo. É o céu. Eu não posso esquecer minha raiz como sacerdote. Desde que eu pensei em ser padre, uma única coisa eu sempre disse no meu coração, e eu aprendi isso. Salvar almas. A minha meta como padre não é outra. Engana-se das pessoas que pensam que a meta do padre é ficar famoso. A meta do Padre Anderson não é ficar famoso. Se isso um dia acontecer, isso é uma consequência. A minha meta como padre, fique muito claro, é levar você e sua família para o céu. E o meio que ele usa o Padre Anderson para te levar para o céu, cura, libertação, o dom que Deus deu para mim. Eu uso desse dom
para te levar para o céu. Tem segredo aqui do Padre? Não tem. Sou. Você leva doente? Você leva doente. Você pai de família não vai trabalhar doente às vezes, porque tem que sustentar a sua casa. Quantas vezes você foi trabalhar doente? Pais. Tem que sustentar, tem que ajudar, carregar. E Deus não vê tudo isso? Deus não dá sua recompensa? Deus deixa de agir? Deus deixa de realizar milagre? Deus deixa de fazer? Não deixa. Por quê? Porque Deus vê o seu esforço, Deus vê sua luta, Deus vê sua batalha, Deus vê seu empenho. Deus sabe de todas as coisas. Se a gente se une com Ele, fica tudo muito mais simples. Mas a gente se afasta dele, fica tudo muito mais difícil. Portanto, meus irmãos, unam-se todos os dias ao Senhor e Ele te dará graças incontáveis, graças sobrenaturais sobre a vida de vocês. Uma única meta, eu, Padre Anderson, tenho, é levar você para o céu. Esse é o coração do Padre Anderson, é levar você para o céu. É minha meta. Se para você ir para o céu Deus quiser te curar e usar, estou aqui, Senhor. Mas tudo que o Padre faz, cerco de Jericó, quebra de maldição, tudo que o Padre faz aqui, é para você viver melhor nesse mundo, como cristão curado, como cristão restaurado, como cristão libertado, como um pai melhor, uma mãe, um filho. Mas a meta final de tudo isso é um dia a gente poder fazer uma eterna festa no céu, contemplar Deus face a face. Esse é o coração do Padre Anderson. Por isso estou aqui, por isso estou servindo o Senhor. Salvar você, ajudar a salvar minha família, salvar todos aqueles que Deus me confiar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme tu queres. Amém? Amém.